Bom, a Casa Refúgio para nós foi bem interessante, porque foi o nosso primeiro projeto fora daqui de Xangri-Lá, Capão da Canoa, né, do eixo litoral. Então os clientes eles vieram através da rede social por indicação de um amigo, que casualmente é arquiteto. E falou para eles, cara, tem um escritório lá em Xangri-Lá, que tem uns projetos interessantes que vai muito da linha que vocês querem. Eles entraram em contato, a gente conversou, tentou entender ali as necessidades que eles tinham, achou muito legal o scope e ficou muito encantado quando a gente descobriu que o projeto era em Porto Alegre, no Alphaville, num lugar bem legal, com mata nativa, um terreno bem grande, bem diferente do que a gente tem aqui na maioria do litoral. E a gente começou a conversar, entender as necessidades, aí veio a parte de negociação, fechamos o primeiro projeto com eles, primeiro escopo, e começamos a trabalhar em cima. Então, desde o início, eles traziam a necessidade de um refúgio, porque além da distância, que esse condomínio ele se dá do centro da cidade, né, eles queriam um lugar para descansar onde eles moravam. Então, como eles não tinham hábito de vir, não tinham hábito de vir muito para a praia, eles queriam um lugar na cidade. Então, a gente foi visitar o terreno, olhou as condicionantes, viu que tinha a vista de um pôr do sol muito legal, que pegava até um pedaço do Guaíba, assim, que fazia meio que um quadro da mata nativa com o pôr do sol. Então, a partir daí surgiu o nome Casa Refúgio, que acho que é bem literal à necessidade do cliente, né? Então, a gente começou a trabalhar nas condicionantes. É um projeto bem particular, então, se for olhar nas imagens, tu vai ver que a disposição não é tão convencional. A gente tem uma cozinha que é um pouco mais separada, que também serve como gourmet. Tem um estar muito integrado com a parte externa, que faz essa conexão, dessa extensão, né, da parte interna para a rua, com piscina, que ali tem a parte de água, tem a mata nativa, tem mais o paisagismo. Então é uma casa que traz muito do que a Alca gosta de levar nos projetos, né, que é a questão do concreto, que é um material natural, a questão da pedra natural. Então a gente ali, para fazer uma alusão ao orgânico, a gente tem um volume arredondado na frente, revestido de pedra, então isso foi lá no início, de certa forma, um desafio. Claro que nós como arquitetos a gente consegue enxergar e conceber isso, mas o construtor, por sua vez, ele sempre acha que não daria para executar, né? Então, quando a gente levou a solução, levou a ideia e aquilo ficou pronto, tanto o cliente, quanto o construtor, quanto nós, ficamos bem satisfeitos, assim, de olhar o todo pronto. E os clientes, quando viram a casa pronta, quando eles começaram ver aquela ideia, aquele conceito, aquela imagem que eles olharam no render se materializar na frente deles, ficaram muito contentes. Então, a gente tem contato com eles até hoje, a gente sempre, quando faz um post da casa, quando faz um story da casa, ambos comentam, ambos reagem, então isso para nós é um feedback muito positivo. Mostra que o nosso trabalho foi feito com êxito e que a gente conseguiu atingir exatamente a necessidade do cliente, a ideia que o cliente tinha, a gente materializou o sonho deles, né? Então a gente costuma dizer que a gente cria espaços que contam histórias, né? Então nesse caso, talvez seja um case de sucesso e um baita de um exemplo para se usar. Tudo que eles pensaram lá atrás a gente conseguiu levar para o projeto, o pessoal da construção conseguiu materializar e a casa está lá hoje do jeito que a gente imaginou, né? Então tem muita coisa legal naquela casa, tem muito conceito legal naquela casa. Uma varanda com essa vista do pôr do sol, essa conexão tanto da parte interna da casa quanto das varandas, com a mata nativa, com o pôr do sol, com a piscina, que querendo ou não é uma alusão à natureza ali, aquela parte de água, tu tá dentro da água, perto de uma mata nativa, é confortável. Então, pensando que tu tem tudo isso dentro de Porto Alegre, é meio que inimaginável, né? Então, tu enquanto escritório de arquitetura, conseguir materializar isso para o cliente, então é gratificante tanto para eles, que nos contrataram pensando em algo bom, quanto para a gente, que lá atrás elaborou, pensou, desenvolveu, e chegou no resultado que chegou, né?